Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje Vamos falar sobre emoções e gestão das emoções dos outros, não das nossas. assumir responsabilidade pelas emoções dos Certo. outros. Sim ou não? Exato. Sim ou não? Sim. Sim. Antes de começarmos, aqui um rápido update. Nas últimas semanas eu tenho falado sobre a Academia de Neuroestratégia. Ela já abriu as portas. Pois é. Portanto, já Muito aconteceu a primeira aula ao vivo e ao longo dos próximos 6 meses, todas as semanas, os alunos vão receber conteúdos de neuroestratégia, ou seja, estratégias espetaculares para melhorarem todas as áreas da sua vida. Algumas aulas são em direto, via Zoom, outras são aulas em podcast para ouvir, outras são áudios de treino mental e também vão acontecer algumas aulas que chegam sobre suporte escrito. Portanto, todas as semanas há um estímulo da Academia de Neuroestratégia. Estou super curiosa. Sim, com o que é um vem dos aí. programas mais ambiciosos em que eu já meti. Pois é. E para quem se quiser juntar, é muito bem-vindo para entrar nesta aventura. Encontrou o link de acesso à Academia nas minhas redes sociais, ou envia uma mensagem, procura na Live Training. Estamos de portas abertas. Que bom. Sim. Que bom. Um grupo bem jeitoso. O grupo está espetacular e ainda tem espaço para quem se quiser juntar a nós agora, nas próximas semanas. As portas estão abertas. Certo. Sim. Que bom. E a Acho que informação toda está disponível onde? Acho que é um programa de grande valor e o investimento para entrar neste programa acho que é bem interessante, tendo em conta que são 6 meses de treino, Treino, inspiração, estímulo, certo? input E insights. informação que eu acho que é de alta qualidade. Também acredito. Sim. Uhum. Agora, Olha, então, emoções. Eu acho, fala-se imenso de gerir as emoções, né? Eu até nem gosto particularmente dessa de usar esse expressão. verbo. Não. Prefiro dizer algo como viver as emoções e sabermos viver as Sim. emoções. Mas muitas vezes quando falo é das nossas próprias emoções. Sim. O que eu acho que é uma das grandes estratégias que nós temos, agora vou utilizar a palavra gerir, para gerir as nossas próprias emoções, é de nos envolvermos muito nas emoções dos outros e responsabilizarmos-nos muito pelas emoções dos outros e pela gestão. Tentamos gerir mesmo, aí é que tentamos gerir, acho eu, mais do que quando é com as nossas próprias, as emoções dos outros. E estou a pensar nisso por causa de uma série de acontecimentos até diria nesta última semana, observando o meu próprio comportamento e também o comportamento dos outros e numas conversas com outras pessoas, dessa tendência muito presente que temos de... eu acho que a nossa intenção é cuidar dos outros. Cuidar da experiência emocional dos outros, mas acabamos por assumir uma responsabilidade que não é nossa. Vou tentar dar um exemplo, né? Imagina eu convido-te para vir comigo fazer uma viagem, talvez até para um sítio que eu já conheço. E eu vendi-te muito este sítio, falei muito bem deste sítio, das experiências incríveis que eu já tive nesse sítio e vendi-te mesmo assim o pacote desta viagem. Isto é só um exemplo teórico ou vais mesmo convidar-me para ir Não, algo? isso por acaso é um exemplo teórico, mas ok. podes... há poucos sítios que eu fui sem ti, na realidade. Alguns. Sim, alguns. Sim. Tipo, Continuando. Pronto. Imagina, e tu estás bastante entusiasmado com a viagem, mas como é uma viagem assim um bocadinho aventureira, Sim. imagina, também estás assim meio ansioso, ali alguma tensão, porque não sabes bem que expectativas ter, não sei o quê. E eu, depois de
não é? Quando se está a aproximar a viagem, inicia-se a viagem, eu de repente percebo, tipo, eu agora tenho mesmo que garantir que o Pedro tenha Uma boa experiência. uma boa experiência. E a situação toda fica eu assumo uma responsabilidade por ti e a tua experiência emocional que faz com que eu não te deixo assumir responsabilidade total pelo que é teu e desfoco-me da minha própria experiência em relação a usufruir da viagem. Mas essa dinâmica que tu estás aí a descrever, eu acho que muitas pessoas iriam dizer assim, claro, então se eu gosto de alguém, eu quero cuidar da experiência de alguém, então vou com alguém de viagem ou noutra circunstância qualquer, quero garantir que a pessoa se sente bem, logo procuro antecipar problemas, procuro evitar que a pessoa lide com certas dificuldades, e vão dizer, Certo. mas isso é cuidar do outro. Só que o que eu acho que há aqui uma diferença que nós muitas vezes a qual nós muitas vezes não prestamos suficientemente atenção, que é termos alguma sensibilidade, interesse em relação à experiência do outro ou assumirmos total responsabilidade pela experiência do outro. Faz sentido essa diferença? Ela faz sentido. Deve haver aí uma linha que é super ténue que separa uma coisa Sim. da outra. Às vezes deve ser difícil, não é? Estava aqui a pensar. Assim, os primeiros exemplos que me ocorreram é em relação aos nossos filhos. É que ao longo do tempo, conforme eles vão crescendo, aconteceram centenas de situações onde eu quero cuidar da experiência deles, não é? Claro. Quero ajudá-los. E às vezes devo ir longe demais e assumo responsabilidade pelas emoções deles, não é? Não é isso que nós fazemos quando, por exemplo, vou fazer não sei o quê para que ele não fique chateado, não é? Isso Certo. é assumir responsabilidade ou é só Ou cuidar? não vou fazer uma certa coisa para ele não ficar chateado. Sim, né? ok. Ou vou abdicar de cuidar de mim para assegurar que o outro esteja bem, não é? É esse autoabandono neste processo de assumir responsabilidade pelas emoções dos outros, que eu acho que acontece imenso e que depois acaba por promover um certo ressentimento na relação. Ou seja, eu assumo responsabilidade primeiro e depois fico ressentido porque me perdi um bocado neste processo porque só estou focado na experiência do outro. É isso? Sim, certo. E depois o que noto na sequência disso, se forem em relações que são mais, não é, que acontecem durante o tempo, é que quando essa pessoa que está a ser gerida emocionalmente não devolve a mesma preocupação, Ok. que isto cria. Quer dizer, eu estive aqui cheio de cuidado Yeah. para garantir que tu tinhas uma boa experiência, não sei o quê. E estás-te agora a bo- nesta situação tu E tu não estás-te a queres. borrifar para mim e Certo. só que... yeah. Ou seja, parece que os dois ficamos focados na experiência emocional só de um. Certo, Ok. isso mesmo. Yeah. Yeah. Que até assim nas relações a dois ou às vezes até em relações profissionais, parece que esse em quem nos focamos é sempre o mesmo, nem sequer vai mudando. Nem sequer vai mudando. E se olharmos bem, até às vezes em grupos de amigos, em famílias, Sim. não é? Numa família pode haver um elemento em que todas as pessoas à volta estão sempre preocupadas com as emoções. Às vezes nem se fala em emoções, fala-se mais em comportamento, não é? Não podemos fazer isto porque senão o Sérgio vai ficar zangado, não é? O avô não vai gostar. E há uma pessoa que não está a ser deixada viver realmente uma experiência. Mas isso às vezes, olha, eu agora de repente lembrei-me, não é? Como eu ao longo dos anos fiz parte de muitas equipas desportivas, em quase todas as equipas há esse gajo. Certo. Cuidado que depois ele vai ficar chateado. Certo. E acho que às vezes é um bocadinho o medo de, quando ele se passa, depois isto fica mau ambiente, até por exemplo, no caso de uma equipa desportiva, depois a performance ressente-se, não é? Mas isso também, às vezes também é o efeito prático, que é, Certo. pronto, deixa lá, senão tipo, depois fica mal para todos, Certo. não é? Mas a questão Às é, vezes é para proteger até o próprio grupo. certo, só que quando isso acontece repetidamente, qual é o custo disso? Eu acho que tu uma vez
começaste a usar uma palavra, uma expressão que me ajudou a perceber melhor este tipo de situações. Que foi quando tu começaste, em vez de dizer assumir responsabilidade, disseste acomodar, Uhum. não é? Aquela pessoa acomoda muito a outra, que pode ser o seu parceiro, o seu filho, não é? Que é este acomodar, que é tornar cómodo. Então estou continuamente a tentar fazer com que a experiência seja emocionalmente cómoda para ti, para que tu não tenhas que lidar com certo tipo de emoções, com frustração, com aborrecimento, e o acomodar ajudou-me Sim. a entender um E pouco melhor. acomoda-se muito, muitos pais, quando falamos já no passado sobre os pais que salvam os filhos da frustração e das emoções fortes, tem uma certa acomodação também. Eu vejo isso também muito em relacionamentos, principalmente relacionamentos, aqui estamos a falar de mais de amorosos, né? Sim. Onde no casal acomoda muito o outro. E o custo disso, acho eu, é a falta de autenticidade e a falta de honestidade e a falta de verdadeira vulnerabilidade, não é? E profundidade da relação. É por isso que depois se gera ressentimento, Eu acho que é uma das porque a grandes pessoa razões sente que se desse. está a perder um pouco. Sim, daí eu ter utilizado há bocado a palavra autoabandono. E é igual quando tu estás ali a falar da equipa de futebol, não é? Pá, uma coisa fazemos isso uma ou duas vezes, ou às vezes, outra é quando esta figura central que há muitas pessoas que estão a acomodar esse comportamento, um certo Sim. comportamento. Acho que essa necessidade de acomodar alguém, tu podes estar a tentar evitar coisas diferentes. Por exemplo, eh, pode ser alguém que tu achas que é emocionalmente muito frágil. Certo? Então tenho que ter muito cuidado com a forma como falo com esta pessoa, as coisas que lhe digo, Isso. porque ele rapidamente pode colapsar, pode começar a chorar, pode começar a tipo autocriticar-se e vai por aí abaixo. Mas outras vezes também tenho que ter cuidado com esta pessoa porque ela, por exemplo, rapidamente se passa, Certo. rapidamente fica violenta. E essa responsabilidade, a acomodação que estamos a falar aqui agora, é muito esta que acontece pré, ou seja, não é quando a pessoa está chateada na realidade, Sim. né? Porque isso também pode acontecer, mas é esta Eu estou a tentar como é que evitar se diz cascas de ovo. sim, exato, Diz, quando aquelas pessoas em que anda-se em cascas de ovo é. à volta. Eu acho que a expressão que se utiliza mais em português é andar em bicos de pés, Certo, não é? certo, Que é isso. é tipo, estou sempre com cuidado a ver, não é? Sim. E começo a tentar antecipar, se eu falar desta forma, ou se eu disser isto, ou se eu lhe contar isto agora, não é? Uhum. É. É. Eu acho que, se calhar, pessoas que habitualmente têm este comportamento, de assumir a responsabilidade pelas emoções dos outros, podem ter dificuldade em ver isso como problemático. Certo. Até podem ter até dizerem: "Ah, não, eu sou assim porque eu gosto das pessoas e quero que as pessoas se sintam bem, então estou constantemente, A cuidar dos a outros. cuidar disso", não é? No fundo estou constantemente preocupado, não é? Que estou pré-ocupado com isto, estou continuamente deixa ver, se eu fizer isto, ou se eu disser isto, ou se eu, pá, tenho que levar isto para ele, porque senão, não é? E claro que nós fazemos isto, em último caso, por causa das nossas necessidades. Quando eu faço isso, não é? Quando iniciei aqui, eu estava a falar porque tinha observado o meu próprio comportamento, não é? Em situações onde eu faço isso. Mas se eu for muito honesta comigo mesma, do porquê por detrás daquilo, isto é claro que tem a Se ver com as fores minhas muito necessidades. honesta, porque é que havias de não ser? Não, sabe, porque se calhar ficaria envergonhada Não, de é que admitir que isto, o que está na base, é a minha necessidade de ser aceite e a minha necessidade que estas pessoas, em particular, que gostem de mim, que queiram estar comigo, né? E passar tempo comigo. Portanto, eh, embora o meu foco é cuidar das necessidades e emoções dessas pessoas, no fundo faço porque tenho estas necessidades muito presentes. Ou a estratégia que eu utilizo, não é, deste cuidado, hum, tem a ver com isso. E que em algumas situações faz todo sentido fazê-lo, em outras é efetivamente um autoabandono hum, e é também não deixar as outras pessoas. Eu acho que é um entrave na relação, sim. porque. E também.
em algumas situações é porque na realidade não confio que a pessoa consegue lidar com aquilo ela própria, né? Ou Que seja, também não é justo. ou seja, usando uma expressão que tu próprio usaste quando nós estávamos a ter uma conversa já à volta deste tema, às vezes é um pouco infantilizar o É outro, não é? infantilizar o É outro. tratar o outro como alguém que ainda não tem equipamento, não é? Yeah. Porque nós às vezes procuramos proteger as crianças de certas coisas porque percebemos que ela ainda não tem o equipamento Óbvio. emocional para lidar Não vamos com isso. deixá-la ver certos filmes, Sim, certas imagens, ouvir certas sim. histórias, por E exemplo. portanto fazemos isso também com Certo. com Com adultos, adultos, que é, yeah. vou protegê-lo porque... Não posso contar isto porque se eu contar ele vai, não sei o quê. Eu acho que esta conversa tem muita nuance, não Claro. é? Porque também é fácil ir para o polo oposto e dizer assim, então é ser bruto, é pôr tudo cá fora sem ter estes pensamentos de pá, como é que a pessoa irá receber isto, não é? De que forma é que eu posso comunicar isto, criando aqui também o melhor espaço ou Será que este é o melhor momento? sim, isso é cuidar, não é? Mas tu estás a propor é que depois aqui neste espectro, não é? Há um momento em que isto já é demais, Certo. em que já estou a cuidar tanto da experiência do outro que deixei de cuidar da minha, ou já não estou a ser honesto, não é? Não é isto que leva muitas vezes as pessoas a mentir, Claro. que é eu estou a mentir para cuidar da experiência do outro, porque ele não está preparado para lidar com isto, ou porque ela vai ficar chateada, e então minto, não é? É. Só Para minimizar a experiência da outra pessoa. sim. Aliás, esse acho que é até o argumento mais comum para justificar a mentira. É que eu menti por ti, para te Certo. proteger, Certo, não é? certo. Yeah. Porque estou a cuidar da tua experiência. Que é. Mas isto pode vir de dar sítios diferentes. Pode vir de facto porque estou a assumir tanta responsabilidade emocional que até prefiro mentir ou ocultar, mas também pode vir só no sentido de estou a ser um aldrabão e agora até justifico a minha mentira com proteção e às vezes nem tem nada a ver com isso. Não quero é assumir consequência ou responsabilidade por Yeah. aquilo. Eu há uma semana estava a ouvir um jovem a fazer uma partilha por causa de uma relação entre dois jovens, um rapaz e uma rapariga, onde ele está assim agora a ter algumas dúvidas. E que no fundo está a chegar à conclusão que esta relação já tinha para dar e que se calhar eu já não quero esta relação, só que ela não vai conseguir lidar com o fim da relação, portanto não vou acabar com a relação. Acho que isso é um bom exemplo É também um disto que exemplo estamos de aqui a assumir falar. responsabilidade Não é? emocional pelo Ele outro. não está a fazer o que ele quer, que até fique, e esta situação é de agora, mas certamente muitas pessoas já ouviram situações parecidas, onde alguém fica numa relação porque genuinamente acha que pá, a outra pessoa não vai conseguir lidar com o fim e eu aguento, não é? Não é que não gosto da pessoa, não é? Mas nas relações entre adultos, nas relações amorosas, nas relações assim mais, sei lá, pessoas que moram juntas, têm um projeto de família em comum, o mais normal é ser a mulher a assumir esta responsabilidade emocional. Eu acho que muitas vezes as mulheres tendem a assumir muito mais responsabilidade emocional É. do que os homens, porque somos muito mais treinadas para isso, Sim. não é? Estamos muito mais Para começar, mais. formatadas Sim, nesse mas sentido. também mais sensibilidade emocional, mais Sim. capacidade. Mas eu não é? essa sensibilidade Não, essa emocional sensibilidade é foi treinada. sim, é por treino, não é biológica. Não é biológica. E eu acho que É este ponto é cultural. mesmo importante. Hum. Sim, e claro que é cultural também, mas este ponto é mesmo importante porque ela é treinada, ou seja, eu se continuar a fazer isso na minha relação ou nos meus relações, mesmo em amizades, eu não estou a permitir que a pessoa ganhe essa competência também. Certo, certo. Não é? Porque é uma competência que nós precisamos de cuidarmos também da experiência emocional uns dos outros, como estávamos a dizer, até um certo ponto. Mas se eu estou numa relação, estou constantemente a fazer isso, eu não estou a permitir que o outro desenvolva também a competência. Ela continua muito incompetente e muitas vezes até inconscientemente incompetente nessa área, não é? Certo. Pronto. E o que acho que muitas de nós somos tão competentes que somos inconscientes em relação à nossa competência nessa área, que
atrapalha isto tudo. E é uma coisa, quando está muito treinada, é difícil de desligar. É difícil de Estás desligar. constantemente a escanear o ambiente e a dizer, Yeah. pá, não posso perturbar esta pessoa, não posso fazer isto, agora tenho que fazer isso aqui, deixa-me ir arranjar isto, deixa-me tratar daquilo, não é? Deixa-me fazer isto em vez dele, né? Nem lhe vou pedir porque senão não sei o quê. Yeah. E estás constantemente a assumir esta responsabilidade, que é um trabalho muito invisível. A outra pessoa muitas vezes nem dá conta que isto está a acontecer. Sim. Tu podes estar a trabalhar 24 sobre 24 e a outra pessoa nem dá conta. Nem dá conta, não é? Exemplos simples que se pode dar às vezes que estamos a falar de uma família é as prendas de Natal, por exemplo. As prendas de Natal parece Ou de uma tarefa, aniversário, ou de aniversário, uma tarefa muito prática, Uhum. não é? Ok, uma tarefa prática, temos é que saber o que comprar, Uhum. e por detrás desse processo de o que comprar e ir comprar, existe um trabalho de o que é que esta pessoa gosta, o que é que demos no ano passado, quanto dinheiro é que podemos gastar, será que isso encaixa, será que é realmente uma boa prenda, se eu der isto a esta pessoa se calhar tenho que dar também aquela, não é? Há um trabalho emocional grande por detrás de uma tarefa tão simples, entre Mas aspas. aí, assim, nós já temos falado várias vezes aqui desta ideia de trabalho emocional e de carga emocional, mas como é que ligas isso aqui com esta ideia mais de eu faço isso porque te quero proteger? Proteger de quê? Proteger de teres que lidar com estas tarefas, porque isso depois, se calhar, depois vais ficar aborrecido, ou vai-te custar, ou Olha, vais... no outro dia ouvi uma partilha de um estudo científico que achei mesmo interessante, que é que às vezes diz-se que no casal, que quem tem o trabalho mais exigente, não é? Esse tem um trabalho mais exigente, portanto não assume tanta O trabalho, responsabilidade tipo, profissionalmente, tem um trabalho mais exigente. E então, assim, muito no mundo heteronormativo, normalmente é o homem que Sim, tem esse trabalho, este Hum. cargo. O que se fez foi um estudo em que o marido era médico e a mulher tinha outra profissão qualquer. Ok, a mulher assumia Mais mais esse responsabilidade, porque ele é médico e tem certo. muita pressão. Por causa o Sim. marido era advogado Sim. e a mulher tinha outro Outro. cargo e assumia Hum. também mais. Em ambos os casos, independentemente da profissão, era na grande maioria dos casos, era a mulher que tinha mais flexibilidade. Até eles falavam Sim, desta flexibilidade. E mesmo quando o marido era médico, a mulher era advogada, e ao contrário, era sempre a mulher, sempre. Eu acho que era assim, a esmagadora Sim. maioria dos casos, a mulher é que tinha mais flexibilidade e arranjava-se, tipo, ok, é preciso fazer alguma coisa na escola, reuniões da escola, era a mulher que ia. Era preciso comprar as prendas de Natal, era a mulher que arranjava tempo para isso. Acho que isso é um exemplo. Mas eu não percebo muito bem o estudo. Tu começaste por dar o exemplo em que o homem é médico ou é advogado, ou seja, tem uma profissão que em princípio tem mais complexidade e mais intensidade do que... mas Certo. estavas a dizer que quando é ao Ao contrário, contrário, igual, a mulher é que mantém-se. tem mais flexibilidade, não é? Independentemente do tipo de trabalho que tinham, mesmo Mas tem mais flexibilidade enquanto competência ou assume mais, continua a assumir mais essa tem responsabilidade? mais flexibilidade, parece, em termos de competência, mas por trás disso está este assumir de E responsabilidade, portanto, não é? tu achas que isto é tudo treinado, que não tem Eu nada, acho que não é? isto é tudo Porque algumas treinado. pessoas vão dizer assim, exatamente, é uma cena biológica, por isso é que... Só Certo. que isto é tudo treinado, É não há tudo nenhuma treinado, raiz biológica obviamente para que é isto. treinado, Yeah. também existe Sim. muito essa expectativa, Sim, que eu acho que muitas mulheres carregam muito essa expectativa. Claro que nós estamos aqui a generalizar e vai haver imensas exceções a isto, mas muitas vezes o homem já foi, teve uma mãe que assumiu imensa responsabilidade emocional e assumiu imensa esta carga, não sei o quê, portanto ele nunca lidou com isto, foi protegido disto, por isso nem sabe lidar com isto, e depois mais tarde começa uma relação com uma mulher que também faz a mesma coisa e portanto ele está totalmente... Sabes que eu às vezes no coaching lido com homens, alguns da minha idade, não é? Nos 50 anos ou um pouco mais jovens,
que passaram por um processo de divórcio e pela primeira vez na vida estão a ganhar noção destas coisas todas. Por exemplo, pela primeira vez na vida têm, por exemplo, que passar tempo sozinhos com os filhos e de repente descobrem que há aqui uma série há aqui uma série de tarefas e lá está, de responsabilidade e de carga emocional que eu nem tinha dado conta que existia, mas também depois às vezes na própria relação que têm agora, como, por exemplo, separaram-se e a agora ex-mulher deixou de assumir essa responsabilidade emocional no relacionamento. E agora eles descobrem, é por isso que eu digo, ela Só que, Pedro, agora mesmo- está super difícil, ela Mas, está... sim, mas mesmo nessas situações, eu vejo isso tanto quando eu acompanho, nomeadamente mulheres que se divorciaram, elas continuam a assumir responsabilidade pela relação dos pais com os filhos. Dos pais certo, homens com os certo, filhos. certo. Elas Pelo menos continuam alguns, a em gerir muitos ali casos. a cena Hum. para que os filhos possam ter uma boa relação com os pais e os pais certo. com os filhos. Que é uma responsabilidade que não é delas. Acho que isso é Quem uma nos está a boa ideia. ouvir provavelmente está a pensar, olha, no meu caso não é assim, não é? Porque há muitas histórias em que não é assim. É, Não é? mas em Mas- muitas também sim. é. O que eu sinto que é uma coisa, se nós, não é, se alguém ficar aqui a pensar nisso, como eu tenho pensado no meu Certo. próprio caso agora, nestes últimos casos, principalmente se sentimos que estamos a assumir responsabilidade pela experiência emocional de uma pessoa em particular, muito, ou em certos contextos, muito, é fazer um bocadinho de treino e desmame Sim. e não largar tudo ao mesmo tempo, que eu acho que isso é- não é benéfico na realidade, não é só agora não vou acomodar nada. Mas pensar numa coisa, olha, eu já não vou acomodar esta situação em particular, vou deixar a pessoa assumir a sua própria responsabilidade e ver o que acontece, seja com os filhos, com o companheiro, com os pais, com alguém no trabalho, né? Achas que pode ser útil verbalizar, ou seja, dizer uma coisa do género, olha, Mia, que engraçado, eu reparei que nesta situação eu tendo a fazer isto e isto, porque no fundo até tenho um certo receio que tu fiques chateado ou Ou estou a que isso ter... seja chato Ou para estou a ti. evitar que não sei o quê, não sei o quê. Pá, e eu tenho estado a pensar que isso nem sequer é justo para ti, porque não é, tu tens a capacidade de lidar com as tuas emoções e se ficar chateado, isso é mais uma coisa tua do que minha, não é? Certo. E eu acho que isso é mesmo útil. Aliás, eu tive uma conversa com um amigo já há bastante tempo, onde ele me disse uma coisa, eu estava ali muito preocupada e ele diz assim, oh Mia, give me some agency. Sim, Tipo, deixa-me lidar com isto. sim. Eu sei que vai doer, mas eu consigo lidar com isto. Pois realmente, quem sou eu para te salvar desta situação, não é? Sim. E acho que isso é importante. Ajudarmos uns aos outros nisso e de encontrarmos este equilíbrio entre ter a sensibilidade e a curiosidade, interesse em relação às emoções do outro e de assumir responsabilidade pelas emoções dos outros. Claro que nós temos sempre aqui situações muito diferentes. Podemos ter um tipo de situação onde quem está a assumir mais responsabilidade ganha consciência disso, verbaliza, a outra pessoa diz assim, olha, ou já tinha reparado, ou nem tinha reparado nisso, e de repente diz assim, olha que engraçado, agora estás a fazer aquilo que disseste, estás a assumir responsabilidade, Mourinho, não é? E isso até pode ser um processo de crescimento em conjunto, não é? Mas existirão muitas situações onde a pessoa que está a ser cuidada emocionalmente não tem mínima noção disso e depois até vai ficar toda chateada, Certo. não é? E também foi nestas situações, depois- por isso que eu disse, olha, escolhe uma situação com Não. essa para o Não, primeiro. é que depois a pessoa vai ficar chateada e a outra pessoa vai estar, pá, pois eu, estás a ver, eu não devia ter dito isto, agora ele está chateado e começa outra vez a cuidar não é? Ou seja, este processo às vezes vai mesmo gerar também um bocado de conflito e de pôr as coisas cá fora, Sim. não é? O que eu acho mais importante de ganharmos alguma consciência de que se estamos realmente a fazer isso ou se alguém está a fazer isso connosco. Posso falar de um contexto onde eu observei isto muitas vezes a acontecer e Claro. que eu acho que é a tal cena da infantilização está super presente. Pá, é quando as pessoas estão no local de trabalho, têm um colega ou um chefe, pá, que ou se passa ou vai completamente abaixo e então andam durante anos a tratar esta pessoa com paninhos quentes. É outra Certo, é expressão que essa também se expressão, utiliza, com isso. paninhos quentes, que é, não, cuidado, que o chefe vai ficar chateado, não sei o que, não sei o quê. Às vezes, não é, eu pá, estou a ouvir estas histórias ou até estou, sei, a fazer algum trabalho dentro de uma empresa e às vezes penso, pá, estas pessoas têm
30, 40, 50 anos e parece que é o jardim infantil. Ai, temos de ter cuidado com o menino, não é? Sim. Temos de ter cuidado com a menina. E lá está, isto às vezes é um ambiente que todos nós estamos a criar e que a própria pessoa às vezes nem tem noção, ou tem noção e aproveita-se disso, não é? Claro. E às vezes até provoca isto, que é passa-se uma vez, que é para eles agora terem medo, não é? E às vezes até são estratégias de grande manipulação, não é? Certo. Tanto o estourar como o ir completamente abaixo, às vezes são chorar, às vezes são estratégias de manipulação, que é, como eu sei que tu não queres que eu me sinta assim, Vou aproveitar-me desse. vou-me sentir assim, porque isso vai fazer com que tu tenhas mais cuidado. Isso é o oposto de assumir responsabilidade pelas emoções todas. Sim, isto é o oposto. Ainda vou intensificar isto para tu assumires ainda mais responsabilidade pela minha cena. Pois. Isso é No grande fundo, acho que uma das manipulação. grandes razões de nós fazermos isto é porque nós não nos sentimos competentes o suficiente para comunicar Sim. o que realmente interessa comunicar, não é? Yeah. E temos clareza em relação a isso. Alguns dos grandes, sabes, daquelas pessoas. Eu agora fui mais para o mundo das Sim, empresas. claro. Porque às vezes eu dou por mim, como eu quando entro numa empresa é mais como formador, palestrante, consultor, não é? Sou assim uma pessoa muito externa. Não sou, sinto que eu também tenho, até porque estou a ser contratado, também tenho que me adaptar um pouco àquilo que eu Claro. vejo. Mas às vezes fico com a sensação, pá, esta pessoa que até tem ali uma aura de grande líder e grande chefe e não sei o quê, mas é um ganda bebé. É um Sim, bebé. claro. Está toda a gente a tratar do menino Imagina de, temos que lhe trocar a fraldinha porque ele sozinho não consegue, não é? Como é óbvio para um bebé. Como é que achas que as pessoas à volta do Trump lidam com ele? Tratam-no como um bebé, não Eu é? acho. Sim, pelo que Quer se dizer, diz, até mesmo com a fraldinha, não é? Sim, pois. Sim, mas eu consigo pensar em muitos outros casos não tão extremos que eu já vi em empresa. E ainda por cima, quando o bebé faz uma cara muito séria de... e nós dizemos, pá, está toda a gente a tratar esta pessoa assim, pá, ai, cuidado, que o menino pode-se passar. Às vezes é uma estratégia de sobrevivência, é que o menino pode-se passar e despede-me, não é? Ou maltrata-me. Claro. Mas às vezes está muitas pessoas ali à volta. E às vezes é igual numa família. Está a mãe e os filhos todos, cuidado com o pai, pode-se passar. Ou mesmo um filho, às Sim. vezes, não é? Porque Ou o está filho tem sim, está toda a gente a cuidar da vida de um filho Sim. que tem menos recursos. O Jesper Juhl, o meu grande mentor, ele dizia que uma criança que está sempre no centro não se sente parte do todo. E eu acho que isso é igual para todos nós, né? Quando estamos alguém que está no centro, não se sente parte do todo. E muitas vezes as estratégias que essa pessoa utiliza para sentir parte do todo não são muito saudáveis para ninguém, não é? E muitas vezes fazem com as pessoas à volta, fazem ainda mais para acomodar aquela pessoa que está no centro, para ganhar algum equilíbrio, mas o ciclo fica muito vicioso e nunca saímos dali, não é? Sim. Olha, achei a conversa super interessante. Acho que ela está cheia de nuance. Sim. Porque esta conversa, pegando, extrais um bocadinho da conversa, fazes um reel no Instagram, as pessoas ouvem e aplicam aquilo chapa 5 É. à sua relação, né? E muitas vezes perdem, porque de facto há vezes em que nós queremos cuidar da experiência do outro, há vezes em que estamos a levar isso longe demais, e isso muitas vezes é porque nos estamos a tentar proteger, mas às vezes tem a ver com a dinâmica que não é muito saudável na relação com o outro. Às vezes a outra pessoa está com tão poucos recursos para cuidar da sua própria experiência, que é mesmo um bom contributo, nós cuidarmos um bocadinho, até que depois possamos falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, acho que a conversa tem assim muita nuance e há aqui muitas linhas tenues entre cuidar, assumir, exagerar, mas acho que é um ótimo tema de conversa. E como sempre não há uma resposta, né? Que cada contexto requer a sua análise. Certo. Yeah. Mas acho que assim, há algumas perguntas que nos podem ajudar estarei a assumir responsabilidade em excesso pelas emoções do outro, não é? Estou a querer cuidar ou estou só a querer evitar Ou gerir. ou gerir, não é? Acho que são boas perguntas que nos podem ajudar a ganhar um bocadinho Estou-me a de clareza. abandonar a mim neste processo, ou Sim. não, não é? Isso. Não. É isso. Olha, isso. obrigada. Sim.
ganhei um bocadinho mais clareza Exato. em relação E a... ficamos aqui com umas perguntas para Yeah. aplicar neste tipo Yeah. de situações. E acho que como estás a dizer, acho que é uma reflexão importante termos nas nossas relações. Sim, pá, e estes bebés, pronto, às vezes também, pronto, Deixa-os sentir. deixa-os Isso. sentir, É. eles, pá, sim, eu agora estou só a pensar nos bebés dentro das empresas, mas estávamos a falar de muitos outros bebés. É, Tá bem? isso. Bom, Obrigada, Pedro. obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.